Os benefícios de ayahuasca sobre o olhar científico da academia. É muito interessante que a ayahuasca tem ganhado uma repercussão internacional. Atualmente ela está presente em 58 países de maneira 100% legal, entre eles os Estados Unidos, inúmeros países da Europa e até mesmo o Japão. A ayahuasca ela tem sido estudada cientificamente pelo esse grupo acadêmico internacional e a cada dia que passa ela vem ganhando força e persuasão no que se trata da medicina psicodélica, né? Essa terapia psicodélica ela é possibilitada através de alguns psicodélicos clássicos, entre eles o LSD puro, que não é vendido nas esquinas de nenhum país. Nós temos que ter essa consciência. Uma coisa é o que se comercializa, outra coisa é a substância pura. A mescalina provinda do cacto peyote e também São Pedro, também conhecido como achuma. A psilocibina contida nos cogumelos, o DMT ou dimetiltriptamina contido na ayahuasca e também o MDMA puro. Essas 5 substâncias têm sido estudadas de forma vasta, de forma profunda, séria, em máquinas de tomografia computadorizadas e ressonância magnéticas, com estudos clínicos científicos em pessoas e também em animais. E aí, na conclusão desses estudos, né, tudo que eu falar aqui, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a ciência, eu tenho um compromisso com cada um de vocês, então eu estou me esforçando para estar trazendo um posicionamento científico, não com o meu viés, com o meu ponto de vista, mas sim essa clareza da luz do conhecimento atual. Então, em primeiro momento, nós vamos falar que a ayahuasca ela é um neuroprotetor extremamente poderoso, pois imagine só, se uma pessoa ela cair ao seu lado, tendo um infarto do miocárdio, aí imagina que essa pessoa ela tem uma parada cardíaca, ela tem 5 minutos para ser ressuscitada nesse momento da parada cardíaca, porque a vida neural dela ainda continua viva, mesmo que o corpo dessa pessoa não esteja com o coração batendo. E aí essa vida neural, essa ativação neural, ela é causada por esse hormônio presente na ayahuasca, que é o DMT, também chamado de dimetiltriptamina. Esse hormônio que tem na ayahuasca, ele é perfeitamente idêntico ao hormônio DMT produzido pelo nosso corpo. Isso mostra o nível da compatibilidade da ayahuasca com o nosso organismo humano. E nesse momento que a pessoa está ali deitada sem um coração bater, a vida neural dela fica viva porque o organismo libera a reserva de DMT contida no organismo humano. E aí, mediante esse fenômeno, o cérebro dela mantém-se vivo por 5 minutos, tendo essa possibilidade de ressurgimento. E isso não acontece somente quando a pessoa está passando por um momento parecido com a morte, pelo momento de morte ou de grande risco de vida. Isso também acontece na hora do nascimento. Então você, quando você estava nascendo, nos primeiros 5 minutos da sua vida, na sua chegada aqui no planeta Terra, o seu organismo, ele liberou uma reserva, uma carga alta de DMT dentro do seu sangue. E esse DMT ele teve o papel de neuroprotetor, proteger o seu circuito neural vivo, ativo, até o momento em que você conseguisse se estabelecer nesse ambiente aéreo do planeta Terra, né? Uma coisa é a vida intrauterina, a outra coisa é se adaptar nesse ecossistema ao qual nós humanos vivemos e sobrevivemos. E aí nesse primeiro período, para fazer essa adaptação, o organismo ele libera esse DMT.
Esse DMT, como neuroprotetor, ele ativa todos os circuitos neural, aumentando a neuroconectividade, que é o segundo ponto ao qual eu vou falar aqui sobre o ponto de vista científico. Quando aumenta a ayahuasca, o DMT da ayahuasca, ele aumenta a neuroconectividade, ele aumenta a conexão entre os sistemas nervosos. É dito pela ciência que nós seres humanos temos em média 86 bilhões de neurônios a 200 bilhões de neurônios. As teses científicas ainda se contradizem mediante a esses números, né? Pelas metodologias de estudo, mas vamos supor que nós temos uma média de 200 bilhões de neurônios, né? E esse número é defendido inclusive pelo Dr. Laí Ribeiro. Ele tem vários conceitos, conteúdos sobre a saúde cerebral e ele diz que nós temos 200 bilhões de neurônios e o que determina para a qualidade do nosso sistema nervoso não é a quantidade de neurônios que temos, mas sim a qualidade da conexão nervosa, a qualidade da conexão das sinapses que um neurônio faz com o outro. Então é dito que nós temos em média 200 bilhões de neurônios para 100 trilhões de conexões nervosas. Isso daria uma proporção que um neurônio tem uma média de 500 ramificações, 500 axônios, né? 500 possibilidades de conectar com outros neurônios. E isso é muito profundo. Então, o que determina a qualidade da sua consciência, a qualidade do seu cérebro, a qualidade da sua mente, a qualidade do seu circuito neural não é a quantidade de neurônios que você tem, mas sim a qualidade das sinapses. E a ayahuasca aumenta essas sinapses no pico do efeito sobre estudo de tomografias computadorizadas, EEG, né, ressonâncias magnéticas. Foi observado clinicamente que as sinapses cerebrais elas aumentam numa intensidade de 80 a 95% de todas as suas possibilidades ao mesmo tempo. E isso é um fenômeno extraordinário. Esse momento que aumenta as sinapses nervosas, né? O cérebro ele se comunica melhor, ele se comunica mais e com maior intensidade. Nesse momento de muita comunicação vai acontecer dois efeitos psicológicos. Aí agora eu já estou trazendo o meu ponto de vista pessoal sobre a minha experiência de quase 15 anos com a ayahuasca, trabalhando com muita seriedade, sendo um monge, sendo um sacerdote. Na minha observação prática, eu percebo que nesse momento as pessoas entram em dois níveis de estado de consciência. Um deles, ela recebe muitas informações porque a inteligência matemática nesse momento começa a comunicar com a inteligência espacial, que começa a comunicar com a inteligência verbal, que é a comunicação, que é a inteligência social, que começa a comunicar com a inteligência sinestésica, sensitiva, de autopercepção, de sensação, que começa a comunicar com a inteligência da agilidade corpórea, o movimento do corpo, que começa a se comunicar com a inteligência musical, a capacidade de perceber, né? Essa sonoridade, enfim, e o cérebro vai se comunicando entre partes com maior intensidade. Como aumenta as sinapses, aumenta também o trânsito de informação, porque vai causar uma ativação da memória. E aí o Gabriel, fundador da UDV, da União do Vegetal, ele fala, né, dentro dos seus mitos e das suas tradições, que a ayahuasca traz o salão das recordações. Então ela ativa uma parte, cientificamente agora, é o hipocampo, uma parte hipocampal relacionada com a memória. E a ayahuasca também ativa aqui no lóbulo occipital, o lóbulo o córtex visual, né, a parte visual do cérebro, ela está aqui no occipital, na parte de trás do cérebro. A ayahuasca ativa essa parte occipital e também ativa uma parte muito especial no lóbulo
lóbulo frontal, onde que os orientais vão chamar de terceiro olho. E essa parte traz senso, traz discernimento, traz firmeza, traz foco e também traz para o cérebro uma sensação de percepção de verdade, né? Como se o cérebro estivesse percebendo a verdade. Essas 3 regiões cerebrais que eu falei, elas recebem muito fluxo sanguíneo no momento que o DMT está ativo. E isso faz com que essas áreas trabalhem mais otimizada, com maior potencial de uso. E aí nesse momento muito especial, onde que o nosso cérebro está se comunicando intensamente, vão ter pessoas que vão se indagar, será que eu estou ficando louca? Não, você não está ficando louca, simplesmente os hormônios, eles estão mais ativos no seu corpo e a cada momento cai uma gotinha de um hormônio em uma corrente neuronal. O que é a corrente neuronal? A corrente neuronal é quando um neurônio ele vai se conectando um outro, ele vai formando essas sinapses. Através dessa conexão, dessas sinapses, vai se formando memórias. Existem vários tipos de memórias. Então, para cada memória tem uma corrente neuronal, né? Uma corrente elétrica ali dentro do nosso sistema nervoso, por onde que esse sistema nervoso se comunica com maior facilidade, né? Nós somos seres recorrentes, nós somos seres repetitivos, nós acordamos mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos na mesma hora, para fazer mais ou menos as mesmas coisas. E aí, mediante essa recorrência da vida, essa recorrência da existência, o nosso organismo ele vai sempre percorrendo hormonalmente aquela mesma corrente neuronal. É como se o nosso cérebro tivesse viciado e também gostasse de fazer a mesma coisa. Lembre que o cérebro ele não gosta de fazer muito esforço. O cérebro ele quer simplesmente chegar vivo amanhã. E aí, mediante esse efeito da ayahuasca, vai aumentar essas sinapses nervosas, um pouco dessas correntes neuronais, desses padrões de memória do passado, antiga, elas vão se desfazer, porque esses neurônios, eles vão abraçar outras possibilidades. E aí, essas pessoas, nesse momento, algumas pessoas podem gerar algum tipo de confusão mental, porque as memórias começam a se cruzar. Essas correntes neuronais, elas começam a abraçar outros campos de memória, e aí para algumas pessoas as memórias nesse momento de intensa comunicação, né, das inteligências, igual eu falei, aí parece confundir um pouco, a pessoa não consegue discernir o fenômeno e a mente parece ficar um pouco embaralhada, um pouco agitada, mas a meditação é a grande solução para isso. E aí as pessoas que estão mais lúcidas nesse processo, que é o segundo caso ao que eu vou falar, o primeiro caso é dessas pessoas que embaralham a mente e vão perguntar, será que eu estou ficando doida? O segundo caso são as pessoas que estão em estado de meditação, mindfulness, as pessoas estão inteiras, entregues a essa substância, entregue a esse momento mágico da existência, esse momento de neuroconectividade poderosíssima. E aí as pessoas que estão nesse estado de consciência desperta, ausente do medo e ausente do ego, elas conseguem gerar um estado de insights, pois as memórias vão se organizar para essas pessoas. Essas pessoas vão conseguir se conectar profundamente com cada uma dessas correntes neuronais. Então, assim que o DMT ativa uma corrente neuronal, a pessoa consegue percorrer toda aquela lembrança que a conecta até a infância ou a conecta até uma vida passada. Isso é profundo na ayahuasca. E aí, nesse momento muito mágico dessa comunicação, né, desse momento de expansão de consciência, a pessoa ela vai tendo starts, ela vai tendo várias percepções profundas, ela vai despertando muita consciência, muita inteligência e vai aprendendo muito com aquele fenômeno que foi vivido no passado. Imagina que você tem um tipo de hábito recorrente
recorrente na sua existência. Esse hábito, imagina que você tenha um defeito psicológico, um ego, seja ira, cobiça, luxúria, inveja, gula, seja lá o que for. E aí esse ego está relacionado com a ferida da sua criança, né? A ferida da sua criança é um trauma do seu passado. E aí esse trauma do seu passado, ele está sempre refletindo na sua memória. E aí você está sempre repetindo aquele mesmo tipo de defeito psicológico em vários campos da sua vida. Inclusive eu tenho um curso para isso chamado Seja Seu Próprio Terapeuta. Esse curso eu dou uma ciência profunda do autoconhecimento. Você pode ver pela minha abordagem que o meu conhecimento ele não é raso, né? Eu sou um monge muito dedicado. E aí, nesse momento, né, que essa corrente neuronal, essa memória ativa, a pessoa no efeito de ayahuasca, ela viaja nesse tempo e espaço, né? Ela viaja nessa memória e consegue trazer compreensões sábias e inteligentes que vão se enquadrar na vida prática. E aí esse é um dos fenômenos do ayahuasca. E aí nesse momento de muita neuroplasticidade, nesse momento de muita conexão, né? Lembrando que são as conexões nervosas que dão a qualidade da inteligência, a consciência se expande. E aí essa hora do voo, ela pode ter um pouco de turbulência sim, mas as pessoas que estão em estado de sobriedade, elas vão conseguir ter as experiências mais importantes da eternidade delas, as experiências mais importantes da vida dela. Os relatos de ayahuasca são incríveis. Então aí eu concluo esse segundo ponto. Primeiro ponto que eu falei do neuroprotetor, o segundo ponto do aumento da conectividade neural. E aí o terceiro ponto, que ele é muito importante, né? Além desses aumentos das sinapses que se conectam entre 80% a 95%, a ayahuasca aumenta a duplicação dos neurônios em 10%. Então esse é o terceiro ponto que nós vamos ressaltar nessa aula de hoje, esses 10% de aumento na duplicação dos neurônios. Então imagine que você ganhou um ganho de produtividade. Até há pouco tempo atrás, a ciência achava que os neurônios não se reproduziam. E aí, com o desenvolvimento das neurociências, eles perceberam que os neurônios reproduzem sim, porém numa velocidade um pouco mais lenta. E a ayahuasca aumenta essa duplicação do sistema nervoso. E isso é muito interessante, porque se você trabalhar com a terapia de ayahuasca, você pode utilizar o aumento da sinapse e o aumento da duplicação dos neurônios para gerar metacognição, memória de futuro. Então, para trabalhar com a ayahuasca, sempre foque naquilo que você quer. E ao longo dessa jornada eu vou te ensinar mais sobre essa terapia psicodélica, sobre essa metacognição. Eu trabalho com isso nos meus retiros, eu trabalho com isso nos meus atendimentos individuais com a ayahuasca e isso é muito profundo. Então, o terceiro ponto, que a ayahuasca aumenta a duplicação dos neurônios. O quarto ponto, que foi estudado agora no laboratório da UFRJ pelo professor Steven Riven, ele fala da ayahuasca, do DMT, como um grande e poderoso anti-inflamatório do sistema nervoso. E isso é muito, muito, muito interessante. Então, o quarto ponto é que o DMT, ele desinflama o sistema nervoso. No momento em que o cérebro ele está atuando sobre o efeito da ayahuasca, foi observado no laboratório do Steven que uma média de quase 1000 proteínas, são 900 e tantas proteínas, elas sofrem modificações estruturais. E nesse momento acontece uma desinflamação do sistema nervoso e hoje a UFRJ e esses grupos científicos de ayahuasca, eles estão estudando, está em análise, os estudos não estão completos sobre a possibilidade de estar usando ou ayahuasca ou DMT no tratamento de esclerose múltipla, de Parkinson e de Alzheimer, que são 3 doenças neurodegenerativas e essas 3 doenças têm causa na inflamação do sistema nervoso. Esses estudos eles ainda não estão concretizados, eles vão entrar em fase de análise profunda daqui para frente e aí para frente nós teremos essa resposta maravilhosa. Então, a ayahuasca é um anti-inflamatória do sistema nervoso, isso é importante demais. Olha que substância benévola para o sistema nervoso, observe o tanto que ela faz bem. E para entrar no quinto ponto, né, o primeiro nós falamos da neuroproteção, o segundo nós falamos
foi do aumento da neuroconectividade, e aí desse aumento da conectividade, a duplicação, né? O quarto nós falamos o potencial anti-inflamatório da substância, e o quinto nós vamos falar da ayahuasca com a depressão. A ayahuasca ela tem um poder muito grande, já que o 5-hidroxi-DMT, que é esse DMT, ele é extremamente semelhante, né, com a substância serotonina. E aí o DMT ele atua nos mesmos receptores de serotonina, nos mesmos captadores de serotonina. E a serotonina, uma parte dela ela é processada poderosamente pela nossa glândula pineal. Uma parte da serotonina ela é produzida no nosso intestino, né? Então nós temos que estar sempre com o intestino bom. Os chineses eles fazem essa analogia da saúde intestinal com a saúde cerebral. É muito interessante, até que a ayahuasca ela traz essa limpeza intestinal. A pessoa muitas vezes dá uma vontade de ir lá no banheiro, fazer o número 2, né? Toda aquela história ali, e é normal, é extremamente saudável. E quando for tomar o ayahuasca é bom já buscar fazer essa limpeza, tomar alguns probióticos alguns dias antes, até para melhorar essa absorção desse hormônio. E aí esse hormônio ele atua nesses captadores de serotonina, e a serotonina ela é responsável pelo bem-estar. Ela é responsável pela percepção do todo, ela é responsável pela bem-aventurança, pela satisfação da vida. E a serotonina ela é um dos hormônios que regula o ciclo circadiano, esse ciclo que ele é percebido desde os animais mais primitivos do planeta Terra, entre eles os peixes. Então olha que dado interessante. Os peixes já têm a glândula pineal formada, né? Nós herdamos dos peixes a glândula pineal e um outro sistema que depois ele ficou acoplado ao cérebro reptiliano, que ele é chamado de sistema SARA, é o sistema articular reticulador ascendente, ao qual no meu curso Seja Seu Próprio Terapeuta eu tenho uma terapia muito especial para o SARA, pois o SARA ele é responsável pelo filtro de percepção, né? O que você dá foco na percepção da sua vida, não é o caso agora, mas a glândula pineal ela já está presente nos peixes, e nos peixes de água profunda ela funciona como um olho. Olha que profundo isso. No mundo obscuro do intraoceano, aonde que a claridade da luz não penetra, nesse mundo sombrio, os peixes eles têm características lumínicas, iluminadas pelas suas correntes elétricas, e a glândula pineal deles funciona como um olho. E é interessante que a nossa pineal ela tem retina. Eu não estou inventando isso, são estudos acadêmicos científicos. E aí essa glândula ela é responsável por perceber o ciclo do nascimento e do pôr do sol, o ciclo do nascimento e do pôr da lua. Olha que interessante, nós temos uma parte cerebral que capta o funcionamento cósmico, né? Daí tem toda uma teoria de astrologia, que eu não tenho nada de entrar com esse mérito, mas enfim, isso é muito interessante. E aí essa glândula pineal, no dia, ela gosta de ver a luz azul do céu, né? Hoje também muito presente nas telas da televisão, no computador e também nos smartphones. E aí essa percepção, né, todo dia na hora que você acordar é importante, na hora que você vê o céu, o sol, você dá uma olhadinha para esse clarão, para esse azul do infinito, né, essa camada de ozônio na verdade, e também contemplar o sol por algum posicionamento periférico do seu olhar, ativar essa glândula pineal para que ela possa produzir a serotonina. E aí essa serotonina ela é produzida diurnamente, ela é um hormônio diurno. E aí essa serotonina, no momento do crepúsculo, como muda um pouco desse ciclo circadiano, a nossa percepção cerebral, o planeta muda do dia para a noite, na nossa percepção, né, do local ao qual nós estamos presentes. E aí, né, porque o outro lado, um lado é dia, outro lado é noite, enfim. E aí na nossa percepção ele muda do dia para a noite, e aí nesse momento
tem uma alteração hormonal. Esse momento pode dar uma tristezinha, pode dar uma baixada, uma necessidade de refletir, uma necessidade de meditar. Isso é comum, pessoas, isso é comum. O cérebro ele tem que fazer essa alteração da serotonina para melatonina. Lembre que os nossos ancestrais primitivos, né? Ancestrais esses que vêm lá dos peixes, talvez, lá dos répteis de 350 milhões de anos atrás, que vem lá dos primeiros mamíferos, que vem lá dos primeiros protótipos de ser humano, seja o chimpanzé, seja o Homo erectus, seja o Neandertal, o Homo sapiens, até chegar em nós, o Homo sapiens sapiens. Nesse processo todo, os nossos ancestrais, eles dormiam à noite. A nossa visão, ela não foi feita para captar a luz noturna. Nós chegamos tudo à noite meio que cinza e preto. Nós não adquirimos essa claridade. Então esses ancestrais, eles dormiam à noite e respeitavam esse ciclo circadiano. E nós, seres humanos atuais, pós essa era fordista, né? Pós esse momento do desenvolvimento da energia elétrica, com o avatar Nikola Tesla, aquele cara é um gênio, né? E com o esforçado Thomas Edison, melhor, para não falar que foi um picareta com o Tesla, né? Porque os dois tiveram um atrito ali, o Tesla que é o gênio, que eu defendo a bandeira do Tesla, mas enfim, essas duas grandes personalidades, mais o Westinghouse e um tanto de gente, eles investiram nesse desenvolvimento da energia elétrica e com a expansão dessa energia elétrica, nós aumentamos a nossa produtividade e passamos a ficar acordados à noite. Então as pessoas estão indo até 10 horas, até meia-noite, 1 hora da manhã e estão atrapalhando um pouco desse ciclo biológico milenar, ancestral, né? Milhões de anos que a vida está obedecendo esse ciclo. E aí isso está causando alguns transtornos nas pessoas, isso é muito importante. Então vai chegando à noite, vai reduzindo a luz que tem reflexo azul, vai reduzindo as luzes de LED na sua casa. Algumas pessoas vão gostar de acender velas, outras vão ter lâmpadas coloridas e aí vai tirando a luz azul também do seu smartphone, pois isso pode ser uma das causas dos déficits de sono, déficit de atenção e também uma das causas de depressão. E aí a ayahuasca, ela atua nesses receptores, nessa glândula, então ela regula o ciclo circadiano. Como esse hormônio da ayahuasca ele é perfeitamente idêntico a um hormônio que ele já é trabalhado na pineal, né, que é a DMT, e a ayahuasca nós podemos considerar que esse DMT da ayahuasca é um fito-hormônio, é um hormônio vindo de uma fonte vegetal. Isso é muito importante, esse conceito. A ayahuasca é quase que um modulador hormonal natural e aí ela vai funcionar dessa forma, ela vai modular a produção e o circuito de serotonina. Isso é um estudo muito fino, isso é um estudo muito profundo. Para a serotonina ser produzida dentro do seu organismo, você precisa do aminoácido triptofano. Aí fica a dica: cacau, grão de bico, biomassa de banana verde, né? Algumas pessoas vão ter uma dificuldade, uma debilidade orgânica de transformar o triptofano em 5-HTP, 5-hidróxido de triptofano. Esse estudo ele é muito profundo. Pode ser que a sua depressão ela esteja por conta do excesso de luz azul. Pode ser que a sua depressão esteja pela ausência dessa luz azul solar. Pode ser que a sua depressão ela pode ter uma carência no triptofano. Talvez você não esteja ingerindo a quantidade necessária de triptofano para o seu organismo. E pode acontecer que o seu organismo esteja absorvendo o triptofano e não esteja transformando o triptofano em 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Para que essa síntese proteica aconteça através desse aminoácido, é necessário que o organismo tenha uma reserva de ferro e é necessário que ele tenha uma reserva de magnésio. Pode ser essa a causa da sua doença e pode ser essa a causa da cura da sua doença. Então esse é um site assim, esse é um insight poderosíssimo mesmo, muito importante. E aí você conseguiria substituir o seu fármaco através de uma nutrição saudável. Porém a indústria farmacêutica, ela não tem dó de você, a indústria farmacêutica não tem dó do seu filho, ela não tem dó da sua avó. Ela está querendo viciar todo mundo. Lembre que a indústria alimentícia te mata. E a indústria farmacêutica te vicia porque ela quer a última gota do seu sangue, é igual vampiro.
ordinários, ordinários, ordinários. Fica viciando as pessoas nos fármacos. E os tratamentos com ayahuasca, eles têm mostrado muita eficácia, já que quando a pessoa ela é testada no laboratório e aí ela faz um teste, né, tomando placebo ou fármaco, a eficácia do placebo é de 45%, a eficácia do fármaco é de 55%. O fármaco tem uma eficácia de 10% maior do que o placebo. Em parte, sim, ele funciona. Porém, a ayahuasca ela tem uma eficácia ainda maior, ela dá um efeito imediato em até 80% dos casos, mantendo uma estabilidade de produção hormonal, clínica científica comprovada de 7 dias. Eu não vi ainda um estudo que prolonga essa percepção, mas eu vi estudos acadêmicos, científicos, mostrando que até 7 dias o gráfico, né, dessa questão hormonal da serotoninética se mantém estável até 7 dias e a ayahuasca tem uma eficácia imediata. Enfim, depois, em outras aulas, nós vamos entrar nessa ciência dessa terapia da ayahuasca. Enfim, outras pessoas que têm essa debilidade de fazer essa transformação do triptofano por 5-hidroxi-HTP, você pode ir na farmacinha na esquina da sua casa que vende suplemento e pode comprar o 5-HTP em vez de ficar tomando aquele remédio ordinário da indústria farmacêutica, ordinário. Eu tenho o direito de falar isso, é muita sacanagem da indústria farmacêutica, porque ela fica tentando tratar a consequência, mas não trata a causa. Muitas vezes a causa ela é psicológica também, e aí precisaria de psicanálise, um autoestudo, entender como que funciona a mente, entender como que funciona a psique. É por isso que eu tenho um curso Seja Só Terapeuta. Se tem interesse, entra no meu site, compra o curso, é bom que você me ajuda, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui de coração, eu estou duro, eu estou quebrado. E aí, nessa ciência do desenvolvimento pessoal, né, com esse trabalho com a ayahuasca, você tem sim a possibilidade de curar de depressões profundas, pois ela regula todo esse ciclo de produção. Isso é testado cientificamente, isso não é invenção. E por último, eu quero trazer um outro dado científico que ele é altamente terapêutico, extremamente importante para os nossos próximos conceitos, que é esse aumento dessas sinapses nervosas. Quando eles acontecem, quando o cérebro ele se conecta em até 95% de todas as suas possibilidades ao mesmo tempo. Imagina que você, no momento da vida, no dia a dia, você usa uma média de 5, 7, 10% da sua capacidade cerebral, né? Mas, porém, você usa o cérebro inteiro ao longo da sua jornada de existência. Porém, a cada momento, a cada atividade que você está fazendo, o cérebro ele é utilizado lá 5, 7, 10, 3, cada um vai estar utilizando um potencial. Então imagine que você está estudando esse conceito. Para você absorver esse conteúdo intelectual, você precisa de ter foco, precisa de ter atenção nessa parte auditiva. Aí te bateu uma fome, você vai lá fazer uma comidinha. Nesse momento que você está cozinhando o alimento, que é um momento extremamente terapêutico, aí você está ativando outra parte cerebral. Aí você tem que sair correndo, porque você tem que buscar o seu filho na escola, aí você vai lá, na hora que você está dirigindo com atenção, você está com a pessoa mais amada e mais querida no seu carro, você está totalmente focado na sua direção, outra parte cerebral ela é ativada. Aí você encontrou com a sua mulher, com o seu filho, tá a família ali toda feliz, abraçando, amando, aquele momento assim, família Doriana, nossa, o tchau, aquela coisa toda, e aí tá todo mundo feliz, sorrindo. Nesse momento outra parte do seu cérebro tá ativada. Aí você tá ali naquele paixão, naquele fogo todo, encontrou com o mozão, tá ali todo, e aí vai ter uma relação sexual, outra parte do seu cérebro vai estar ativada. A ayahuasca ela ativa tudo ao mesmo tempo, não que você vai ter esses desejos, não é por aí, né? Mas ela ativa essas partes, trazendo memórias, considerações, e aí nesse momento do aumento da plasticidade neural, a pessoa tem a possibilidade nesse momento da alta conectividade, vai acontecer a plasticidade neural, né? O cérebro ele vai ficar plástico.
O grande evento da ciência hoje perante o cérebro é que o cérebro ele muda sim, ele muda nessa plasticidade, na possibilidade de conexão com outros receptores, na possibilidade de fazer outras sinapses. E aí nesse momento das altas sinapses nervosas, que o cérebro ganha essa plasticidade, você tem a oportunidade de moldar os seus padrões habituais. Você tem a possibilidade de moldar o seu hábito do comportamento, o seu hábito sentimental, emocional, que se você tem padrão emocional que se expressam. Já percebeu que tem pessoas que é rabugenta o dia inteiro, enquanto que tem outras pessoas que são extremamente felizes? Então essa ciência é muito fina. E aí nesse momento de alta conectividade, de muita conexão mesmo, as pessoas têm essa possibilidade de gerar novas memórias de futuro, novas possibilidades, perceber o óbvio, e isso dá possibilidade de você quebrar aqueles padrões antigos, chatos e recorrentes da sua existência. Com o cérebro mais plástico, a pessoa ela fica com uma mente mais jovem. Então tem alguns estudos, foram apresentados pelo professor Siddhartha Ribeiro, ele era o diretor do Instituto do Cérebro, ele é vice-diretor, ele é um cofundador, ele é um protagonista da história do Instituto do Cérebro no Brasil, né? Ele foi a pessoa que foi conversar com a Dilma, né? E ali aquela história toda e conseguiu esse apoio financeiro, porque aquela mulher lá, aquela presidenta que todo mundo critica ela pelo menos investiu muito na educação, isso é um mérito que ela merece até o dia que ela morrer, porque educação e conhecimento é tudo. E aí, enfim, não apoio ela, não apoio partido político, mas eu acho que o fato dela ter investido na educação é um ponto a ser ressaltado. E aí o professor Siddhartha Ribeiro ganha esse apoio, funda o Instituto do Cérebro e lá fazendo alguns estudos com ratos, eles estão percebendo que podem trabalhar com o DMT da ayahuasca na geriatria, que é a terceira idade, porque a ayahuasca deixa o cérebro dos camundongos mais jovens, as pessoas ficam mais curiosas, ficam querendo saber mais coisas, né? Então algumas pessoas falam, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A ayahuasca faz com que ela mude esse ponto de vista e se abra para o novo, e nesse aumento de sinapses, com esse aumento da plasticidade neural, a pessoa tem possibilidades de adaptar a novas circunstâncias, a novos meios, a novos hábitos, a novos costumes, a novos conhecimentos com maior facilidade. E aí tá a grande sacada da terapia com a ayahuasca, que nos próximos vídeos eu vou tratar disso detalhadamente, vou ensinar para você os benefícios da ayahuasca também sobre o ponto da psicologia, eu vou ensinar para você sobre a ciência da terapia psicodélica que eu utilizo com os meus pacientes, que eu utilizo com as pessoas que chegam até a mim no meu retiro. E aí eu te faço esse convite, vamos com a gente, inscreva aí no canal que é muito bom, vamos participar, fortaleça o monge aqui e tamo junto com muito amor no coração. E lembre sempre, gente, junto nós somos mais fortes. Rausch.